Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje a conversa é sobre a importância da divulgação do cristianismo. O espiritismo contribui com o cristianismo? Há diferença entre o cristianismo e o espiritismo? Com Orson Peter Carrara. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela TV Mundo Maior e pela Rede Amigo Espírita, Esferas da Vida no ar. E hoje a gente recebe Orson Peter Carrara. Orson, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida mais uma vez. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco e hoje a gente conversa sobre um tema desafiador, né? Olá, Priscila e telespectadores do Esfera. É sempre uma satisfação muito grande participar do Esferas, que tem uma expansão muito grande dentro do movimento espírita, dirigido para os não espíritas, principalmente nesse mês que se comemora aniversário do Esferas de 1 ano. É uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado pela oportunidade. É isso mesmo, a gente está em comemoração, 1 ano de Esferas da Vida, mês de outubro de 2019, e você participou o ano passado do mês especial, em homenagem a Allan Kardec, junto com o Arthur. Não foi, Orson? No ano passado, há 1 ano, nós falamos sobre o livro O Céu e o Inferno, naquela série que estreou o Esfera, né? E agora, passado 1 ano depois, quantos personagens, quantos temas, entrevistas aqui não vieram. Para nós é uma satisfação retornar aqui ao Esferas, 1 ano de existência, para falar desse tema que você classificou de desafiador. Eu acredito ser bastante desafiador, porque a gente vai aqui quebrar alguns paradigmas em relação sobre o cristianismo e o espiritismo. Muitas pessoas acreditam que não tenha, né, que não seja. Qual a diferença, né? Será que existe na realidade alguma convergência entre o espiritismo e o cristianismo? Enfim, e a gente pode começar explicando da importância da divulgação do cristianismo. A gente poderia, no caso, falar qual a importância da divulgação do espiritismo, que no caso Esferas da Vida é um programa espírita, um olhar sobre a doutrina espírita, mas na realidade é um programa aberto, a gente não está aqui para converter ninguém, não é, Orson? Eu falo que o Esferas não é um programa de conversão, é um programa de reflexão. A gente está aqui para realmente dividir, né, as nossas reflexões, a doutrina espírita, e também dar espaço para outras religiões debaterem conosco, né? Fazer um diálogo interreligioso que a gente já fez uma vez. Perfeitamente. É maravilhoso isso, porque não é da índole do espiritismo converter pessoas, convencer pessoas, em hipótese nenhuma. O espiritismo apresenta sua teoria, seus conteúdos, seus fundamentos, para que as pessoas analisem, reflitam. O conhecimento está à disposição. Ninguém é obrigado a aceitar o que o espiritismo ensina. Todavia, o conhecimento está à disposição. E ele converge para o cristianismo, sim, é claro, porque é originário desta ideia principal, que é a moral cristã, que é insubstituível, e que caracteriza a própria índole da doutrina espírita, que em seus fundamentos categoriza o respeito às crenças alheias, categoriza o respeito às individualidades. Então, isso é muito importante para fixarmos este caráter da revelação espírita que, na verdade, traz os fundamentos do cristianismo também. Então, por exemplo, como que a gente pode, para quem está em casa, não conhece ainda a doutrina espírita, a gente pode falar qual a diferença real? Existe alguma diferença entre o cristianismo e o espiritismo? Por que que o espiritismo é tido como a terceira revelação? Explica um pouquinho para a gente, Orson. O cristianismo nasceu em função da vinda do Cristo e sua doutrina, que foi espalhada depois pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, que deram andamento nesse processo de espalhar o conhecimento
fruto do que eles verificaram, do que puderam visualizar e que também foram transmitidos de gerações a gerações. Mas, por outro lado, o Espiritismo é chamada terceira revelação, porque o conhecimento da lei veio primeiro através de Moisés, o profeta da antiguidade, que se fez portador da percepção dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos trazem uma moral. Todas elas, é interessante, Priscila, que dos 10 mandamentos, 7 deles são precedidos do não. Depois veio Jesus, pessoalmente, encarnou-se no planeta, submeteu-se à mediocridade do planeta. Mas, ao apresentar-se como enviado de Deus, Jesus fez afirmações positivas, fez afirmações convidativas. Sois deuses, sois a luz do mundo, podeis fazer tudo o que eu faço, perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7 vezes. E daí surgiu esse movimento do cristianismo, utilizado pelo Espiritismo como terceira revelação, de vez que Jesus foi a segunda, porque o Espiritismo não foi inventado, ele não é fruto da imaginação de Allan Kardec, não é produto da mentalidade de Allan Kardec, ele é apenas a síntese das leis divinas. Então a moral adotada pelo Espiritismo é a moral cristã, porque é uma moral insubstituível, é a moral perfeita, é a moral apresentada por Jesus. Daí a conexão entre Espiritismo e cristianismo. Muita gente diz que o Espiritismo não é cristão, é um equívoco. O Espiritismo é essencialmente cristão, porque adota e usa a informação cristã de Jesus, do cristianismo, para apresentar os seus postulados. A gente pode falar que o Espiritismo explica com profundidade os ensinamentos de Jesus, ou não uma visão maior, uma visão holística, talvez uma visão do todo, porque o Espiritismo vai além do que Jesus exatamente trouxe. Isso. O Espiritismo dá uma visão ampliada dos ensinos de Jesus. Então, com o cristianismo, à luz do Espiritismo, nós conseguimos entender com mais precisão as leis divinas e sua fundamentação, sua aplicação. Estudando o Espiritismo, nós temos uma compreensão mais exata dos ensinos contidos no cristianismo. O cristianismo viveu esse período de expansão do pensamento através dos seus contemporâneos, daqueles que tomaram os contatos com Jesus e mesmo os que vieram depois, levados pelas ideias, pelo entusiasmo daqueles primeiros que tiveram contato com Jesus ou que não tiveram contato com Jesus, mas sofreram o reflexo da presença de Jesus na terra. Esse sofrer o reflexo é sentir em si mesmo o que o amor é capaz de fazer, já que o amor personificado em Jesus se fez conhecido dos homens e projetou-se para o futuro. A doutrina espírita, repetindo, não sendo invenção de Allan Kardec, nem imaginação de Allan Kardec, vai ampliar o entendimento das leis divinas e especialmente dessa fundamentação cristã, fazendo com que seres humanos, estudiosos do Espiritismo, possamos compreender a nossa origem. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Que O são que as estamos grandes fazendo? reflexões filosóficas que nós, seres humanos, sempre nos deparamos em algum momento da nossa vida. Se você pegar os dias atuais, por exemplo, se basear nos dias atuais, esse aumento sucessivo de suicídios, se você vê a violência galopante, por que isso? Qual o sentido de tudo isso? Por que Deus permite que a humanidade caminhe por trechos tão tortuosos da vida humana? Há uma razão. E isso se deve ao nosso egoísmo necessitado ainda, o interior humano necessitado de modificar-se nas bases do cristianismo, cujo entendimento o Espiritismo amplia, noticiando-nos que somos seres imortais, que esta não é a única existência, que nós já vivemos antes e vamos ver outra vez, que todos temos imensa responsabilidade com o viver, aproveitando o ensinamento de Jesus a cada um segundo suas próprias obras. É uma afirmação que o Espiritismo faria compreender. Se você utilizar-se daquela expressão de Jesus, aquela afirmação, aquele convite, amai os vossos inimigos, é uma expressão forte. Inimigo lembra vingança, morte, homicídio. Como assim? Amar os inimigos. O Espiritismo abre um universo de entendimento sobre essa questão. Está lá no capítulo próprio do Evangelho segundo o Espiritismo, que denota que amar o inimigo, você não vai sentir a mesma afeição que você sente por um amigo diante de uma pessoa que te maltrata, que te despreza, uma pessoa que te ridiculariza, que fala mal de você. Mas Jesus está convidando no amor aos inimigos
que não guardemos rancor, desejo de vingança, porque isso vai redundar em aflições futuras. O Espiritismo amplia isso ao explicar a lei das reencarnações. Como viveremos para sempre? Imagine que você se vincular com alguém, com laços de ódio, com laços de vingança. Isso pode virar um processo obsessivo, que é um capítulo à parte, que merece ser estudado e que o Espiritismo tem vasta literatura a respeito, referindo-se ao futuro. Sim. E referindo-se ao passado, Allan Kardec vai dizer no capítulo lá, imaginamos que muitas vezes o azedume, muitas vezes a antipatia que alguém nos dedica, a agressividade que alguém nos direciona, pode ser fruto de nossa própria ação, ainda que inconscientemente, nesta existência ou em anteriores. Se nós podemos ser os responsáveis pela antipatia que nos dirigem, é motivo para a gente colocar a barba de molho, né? Para a gente ficar, espera aí, pode ser eu o responsável. Claro. Agora, se eu não sou o responsável, a pessoa é que está com esse drama. Nós teremos que desenvolver a tolerância, a paciência com aquele que nos agride, para que ele aprenda a descobrir em cada um de nós possíveis virtudes que já temos. Porque os relacionamentos são tensos. Você sabe, o relacionamento profissional, conjugal, existem tensões no relacionamento por divergência de opiniões. Aí é que entra a moral cristã, insubstituível. Jesus nos convida a fazer ao próximo o que desejamos que nos faça. Imagine isso ampliado. Portanto, cabe uma expansão do pensamento cristão. É como se Jesus falasse o que fazer e o Espiritismo como fazer. Pode ser interpretado dessa forma, porque a doutrina de Jesus, sendo uma doutrina essencialmente de amor, ela nos direciona a amar o semelhante. Jesus convidou ao amor. É o preceito, é a síntese da sua doutrina. Com o Espiritismo, nós vamos compreender por que nós precisamos amar. Por quê? E o Espiritismo, além de explicar por que precisamos amar, considerando a lei de causa e efeito, considerando a lei da multiplicidade das existências, ele também vai apresentar a forma de amar, fazendo com que o cristianismo, que nasceu lá na antiguidade, seja agora colocado na modernidade. De que forma vou perdoar aquele que me ofende? De que forma vou aceitar o diferente? De que forma vou exercer o respeito às criaturas que não pensam como eu? Tudo isso faz parte da moral cristã, que o Espiritismo amplia, incentivando a fraternidade, a solidariedade. Amplia, nos ajuda a entender o porquê de certas Ocorrências. Porque É uma visão privilegiada, Priscila. Porque realmente a moral cristã, instalada dentro do coração de alguém, fará com que alguém repense suas próprias atitudes. Uma vez que você tem uma visão ampliada do universo, das leis que nos regem, das leis que regem os relacionamentos, da responsabilidade que temos uns com os outros, nós vamos pensar duas vezes antes de agir. Este programa Esferas, transmitido pela internet, transmitido pela TV, gravado, fica à disposição. Qual a nossa postura? Nós aqui, você entrevistadora, eu entrevistador, entrevistado, qual a repercussão disso para pessoas que vão rever esse programa, para pessoas conectadas nesse momento? Que tipo de reação, que tipo de repercussão no coração de cada pessoa? Então, nosso dever aqui, como protagonistas, como todos os outros entrevistados e outros programas, etc., nós temos o dever de transmitir ao telespectador o conforto, o consolo e a racionalidade da moral cristã, estampada nos ensinos de Jesus e ampliada pela visão espírita. E você acredita que o Espiritismo é tido como consolador porque ele realmente mostra sobre a imortalidade da alma? A imortalidade da alma é a grande chave do Espiritismo. É a grande chave, é o tesouro que nos faz compreender isso. Porque, note bem, nós somos seres imortais. Viveremos para sempre. Naturalmente que... Não é estranho pensar assim, Orson? Não, viveremos para sempre. Isso me encanta particularmente. Que imagine você, nós não vamos perder nada do que adquirimos. E melhor, Sim. Quanto mais a gente evoluir nessa imortalidade para sempre, eterna, não somos eternos, somos imortais, né? Eterno só Deus. Mas, daqui para frente, não teremos fim. Mas imagine você que quanto mais a gente avança no intelecto, na sensibilidade, na moralidade, mais vamos compreender a grandiosa obra de Deus. Compreendendo mais a grandiosa obra de Deus, nos tornaremos criaturas melhores, porque tomamos consciência do dever de auxiliar o progresso coletivo, inclusive o nosso. Mas auxiliar no processo para que outras pessoas desfrutem
da felicidade que vamos desfrutando em função desse conhecimento. Das conquistas, de acordo com a evolução. Com a evolução. O papo está muito bom. A gente vai diretamente agora para o Momento Chico Xavier. E o Momento Chico Xavier também é muito importante. Anselmo Duarte, artista, né? Faz uma pergunta para Chico sobre os chamados santos da Igreja Católica e também sobre o Espiritismo, sobre a relação do catolicismo, do Espiritismo, enfim. E Chico responde sempre com muita generosidade e humildade. Ao nosso caro irmão Chico Xavier, é para mim uma honra poder dirigir a palavra a você e fazer uma pergunta que tenho a impressão que seria uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. O que pensa você, como analisa, os chamados milagres da Igreja Católica? Ou seja, o a aparição de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, em Lourdes, em Fátima, e no caso de tratar-se de uma materialização espiritual, queria saber se em algumas oportunidades os chamados santos da Igreja Católica têm deixado mensagens através da religião espírita. Nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias, e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia. Do altar consagrado a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã, e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes, como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Nós não estamos separados, os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação,
mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo e que reverenciamos em sua santidade o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer isto e amamos a religião tradicional em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai. Pode-se dizer, então, ecumenicamente, que a religião boa é a que melhora o homem? A religião é sempre boa. E toda religião boa, isto é, fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos de nossa vida, nos tempos de hoje, é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor, autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, a que se referiu o nosso querido entrevistador, Dr. Durval Mendonça. Toda religião baseada nesses princípios é um caminho santo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Orson Peter Carrara sobre a importância da divulgação do cristianismo, se há diferença ou não entre espiritismo e cristianismo, e o assunto está muito bom, o Orson está aqui, estamos empolgados, mas eu também quero falar para você que quer sempre saber mais sobre a doutrina espírita, se aprofundar nos ensinamentos e nos temas, né? E é sempre com a Revista Internacional de Espiritismo e jornal O Clarim, da editora O Clarim. Vai aparecer aí na tela para vocês todos os dados, né? Telefone, site, enfim, WhatsApp da editora O Clarim. Então, para você que quer sempre aprofundamento, reflexões de temas contemporâneos, é na Revista Internacional de Espiritismo e no jornal O Clarim, que é da cidade de Matão, né, Orson? Matão, a cidade onde elaborou Caibar Schutel. É uma honra, né, falar de Matão com essa alegria. Que, aliás, Caibar Schutel tem um livro chamado O Espírito do Cristianismo. Já que estamos falando desse tema, o cristianismo, né, esta evolução da ideia cristã que chegou até os nossos dias, representado, abordado por tantos missionários, homens e mulheres de todas as crenças que se fizeram portadores desta continuidade da divulgação dos princípios da moral cristã. E nós estamos aqui no mês de aniversário do Esferas da Vida, e todos os programas do mês de outubro, em homenagem ao aniversário, a gente vai citar uma poesia. E a de hoje é de Casimiro Cunha, do livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria.
É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Olha que Bonito bonita. texto, né? Que bonita essa poesia de Casimiro Cunha. Um grande poeta. É que o Espiritismo, Priscila, constitui realmente um roteiro seguro e iluminado, oriundo da proposta de Jesus. O Espiritismo não inventou nada, apenas baseia-se nas leis naturais. Esse é o grande detalhe do Espiritismo. E muitas pessoas ficam até com medo, falam, nossa, mas como assim? É de Jesus, mas é uma doutrina que são dos espíritos. Não entendem, não é, Orson? Existe uma dificuldade de compreensão por não estudarem, né? O que acontece é que todos nós somos almas imortais. Foi dado o nome de espíritos, que são o nome que se classifica a nossa capacidade de seres pensantes, que são capazes de refletir, de raciocinar, que existem antes da vida corpórea e sobrevivem à morte do corpo. Esses espíritos evoluem, aumentam a sua capacidade intelectual, emotiva, moral, e à medida que avançam, vão compreendendo a vida. Quanto mais evolui, mais se amplia a noção consciencial, amplia-se a consciência. E ampliando a consciência, surge o aumento ou amplia-se a capacidade de compreensão do próprio dever. E o dever, a definição do dever em dicionário, diz que, entre outras definições, o dever é aquilo que precisa ser feito. Mas nós, normalmente, damos um tapa na consciência diante dos apelos da consciência, que já nos fala o que é certo e o que é errado. Mas a gente, movido, seduzido pelas paixões, paixões do poder, paixões da ganância, paixões do egoísmo, da vaidade, etc., movidos e seduzidos pelas paixões, nós encobrimos a consciência, que está nos advertindo. Mas nós queremos passar por cima, para tirar proveito, para ser beneficiado, sempre em prejuízo alheio. Essa é a questão. Orson, você acabou de falar da consciência e eu já ia entrar nesse assunto, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos, a 621, que fala assim, onde está escrita a lei de Deus? Porque, na realidade, as pessoas às vezes ficam, debatendo sobre uma religião e outra, enfim. Mas aonde que está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores, conforme você explicou, porque realmente o espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec e os espíritos que nos trouxeram as informações que ainda não sabíamos. Seria interessante explicar duas coisas do seu argumento. Codificado é organizado. Allan Kardec não inventou. Organizar, codificar e organizar. E os espíritos que vieram trazer essas instruções são seres também, seres humanos como nós, apenas mais evoluídos, mais amadurecidos. Seres espirituais, no Seres caso, espirituais, humanos. Mas, já foram humanos. Mas habitantes de uma região espiritual que os caracteriza na evolução, e são espíritos que viveram a experiência carnal, adquiriram experiência e maturidade, e vem advertir a humanidade encarnada sobre a necessidade de progresso, porque existe uma outra realidade que nos aguarda. Não é essa realidade do dia a dia, do cotidiano. Trabalhar, dormir, descansar, beber, comer, é uma outra realidade muito maior. E os espíritos respondem sinteticamente, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós, perfeitos, imperfeitos, evoluídos ou não, temos na nossa consciência as leis divinas. Estão impressas. E isso é na muito criatura humana. forte. É muito forte, porque Deus, como criou, quando criou, a gente poderia perguntar aqui ao telespectador, como é que Deus criou? A gente não sabe. Sim. Nós não temos ainda o alcance desse entendimento. Você pode fazer uma linguagem figurada. Digamos que Deus fez assim, soprou. Mas Deus não sopra. Deus não tem pulmão, não tem lábio, não tem boca. A configuração humana de membros e tronco e cabeça é por causa do nosso estágio de evolução. Mas Deus criou um princípio espiritual e imprimiu as leis divinas. Esse princípio vai fazer uma escalada evolutiva. Nós estamos num ponto dessa escalada.
ponto do raciocínio, desenvolvendo agora o sentimento. E há uma próxima etapa de mais sabedoria, de mais evolução. Então, e está na nossa consciência. Então, sempre quando a gente faz algo de errado, A consciência indica. a consciência indica. Perfeitamente. Não precisaríamos, entre aspas, de missionários, de pessoas. Talvez, né? A gente precisa, tanto é que acontece, aconteceu e vai continuar acontecendo. Aí na próxima pergunta é: qual a necessidade da lei de Deus ser revelada, já que ela está na nossa consciência? Nós temos essa consciência Mas, Priscila, divina. é fácil de Você viu que entender. os espíritos respondem? Sim. Deus quis que ela lhe fosse porque nós esquecemos Isso mesmo. ou nós menosprezamos as leis divinas. É fácil você entender isso aí. Uma comparação muito simples. É como crianças. As crianças precisam da orientação dos pais. Precisam de alguém que os conduza, que lhes revele as informações da vida adulta, dos compromissos, das responsabilidades. É o que fazem os espíritos conosco, enquanto almas imortais, que precisam ser direcionadas. Daí vem a importância da divulgação desses preceitos, da expansão desse pensamento para todos os lugares, para todas as crenças. As religiões são divisões humanas, porque a essência é única. Com certeza. A essência com é o amor, certeza. somos filhos de Deus. Não é porque somos católicos, espíritas, protestantes, evangélicos. Isso é secundário. Na essência, somos filhos de Deus. Foi o que o Chico Xavier falou no momento Chico Xavier agora no nosso programa. Mas é interessante a gente saber que nós temos a consciência das leis divinas dentro de nós já, e a gente tentar de alguma forma acessar essa consciência, porque no fundo, quando a gente rouba, quando a gente mata, quando a gente mente, quando a gente trai, quando a gente, enfim, a gente sabe que é Tudo errado. isso é contra a consciência. Isso é contra a lei divina de amor e de respeito. A gente sabe que é Sabe, errado. sabe. Aí vem os missionários nos lembrar, né? E Moisés, Buda, Sócrates, Jesus, todos muito importantes para a nossa evolução A humanidade espiritual. nunca esteve desamparada ou com ausência de espíritos iluminados. Você citou vários casos aí, vários nomes de criaturas iluminadas que serviram e servem de exemplo para a nossa caminhada. São pessoas desprendidas, são pessoas altruístas, são pessoas perseverantes, ousadas no bom sentido, corajosas, pessoas íntegras. São modelos para a gente observar. São exemplos de conduta que a gente deveria mirar. Mas nós ainda nos perdemos no egoísmo que nos caracteriza. O Por egoísmo e o orgulho são são os as dois- grandes chagas da As humanidade. grandes chagas. Daí a importância desse conhecimento ser difundido. Se nós pegarmos o exemplo de um Francisco de Assis, se pegarmos um exemplo de um Paulo de Tarso, se pegarmos Sim. um exemplo de Estevão, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Chico Xavier, e a própria presença do exemplo maior que é Jesus, nós vamos ver esse esforço continuado. Para os telespectadores que não são espíritas, que porventura estejam nos vendo agora, eu poderia citar um outro grande benfeitor da humanidade, Allan Kardec, o professor Hippolyte Leon Denis Rivaio, porque a perseverança deste cidadão, o determinismo dele, a determinação, melhor dizendo, a determinação, a coragem, a lucidez moral, a integridade moral, a lucidez intelectual, fizeram com que ele nos fornecesse a grandeza do Espiritismo. É importante que tenhamos o cuidado de conhecer a biografia de Allan Kardec. E a gente teve o filme, né? Teve A o gente filme, teve a que grande está no Netflix honra, agora, né? que está no Netflix. A gente teve grande honra pelo Wagner de Assis, diretor, enfim, de poder assistir e entender um pouco mais o que Kardec passou naquele momento. Porque são homens e mulheres como Dona Ivone Pereira, como o Dr. Bezerra de Menezes, como Aura Celeste, como tantas outras mulheres e homens que renunciaram aos caprichos pessoais e se sacrificaram pela dignidade, lutaram para ajudar o semelhante, principalmente através do exemplo de renúncia, o exemplo de sacrifício, o exemplo de confiança em Deus, porque um dos grandes sentimentos que nós precisamos cultivar nesses dias de tormenta, nesse momento complexo da história, é a confiança em Deus, porque não somos criaturas entregues aqui ao acaso, jogados aqui, não. Somos criaturas imensamente amadas com um programa a elaborar, o programa da nossa própria evolução, que simultaneamente também deve colaborar com o progresso e a paz das outras criaturas. Então os nossos gestos,
os nossos atos, as nossas posturas, os nossos comportamentos vão influir muito na vida de alguém. Daí a importância de nós pensarmos no que estamos fazendo e como estamos fazendo, porque a nossa conduta vai influenciar positiva ou negativamente a vida de uma pessoa ou de muitas pessoas. A responsabilidade é muito grande, Priscila. Com certeza. Principalmente de quem divulga qualquer religião, qualquer fé, qualquer crença, filosofia. Pois é. Nós temos que vivenciar. Aqui a gente está falando da importância da divulgação do espiritismo, do cristianismo, enfim. Como que você enxerga isso? Porque às vezes, Orson, eu sinto assim, as pessoas desanimam. Porque eles seguem aquela pessoa, aquele personagem. Você toca num ponto fundamental. Nós não temos que seguir pessoas. Nós temos que seguir o Cristo. Que se apresenta de variadas maneiras nas diferentes denominações religiosas. Porque as pessoas, nós, os seres humanos, palestrantes, dirigentes de centros, pessoas que aplicam passe, pastores, padres, somos criaturas falíveis, vulneráveis, sujeitos a quedas, imperfeitos, dirigentes políticos, homens, mulheres, pais, mães, professores, somos criaturas falíveis. Nós podemos ter deslizes morais e somos observados. Então a nossa conduta é de vital importância, porque se tivermos uma postura egoísta, de apego, postura de alguém que manipula nos bastidores, de hipocrisia, nós estamos disseminando isso no coração alheio. Daí a importância de pautarmos as nossas atitudes, ideias e comportamentos dentro de uma retidão, apesar da nossa imperfeição também, mas nos esforçarmos pela retidão, pela honestidade, pela solidariedade, pela lucidez. E também entender e saber perdoar e não criticar. Porque as pessoas acabam criticando muito, né? Criticar é muito fácil, né, Priscila? É muito fácil criticar. Normalmente criticam... aquela pessoa é assim, aqueles que nada fazem, né? Movidos pelo ciúme, pela inveja daqueles que estão algo fazendo, passam a criticar, numa expressão muito, numa gíria, dor de cotovelo, né? E isso é absolutamente dispensável. Ao invés de criticarmos, vamos nós fazer. Vamos fazer aquilo que estamos criticando nos outros. Porque esse é o desafio realmente da convivência em favor uns dos outros. É um grande desafio. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Orson Peter Carrara sobre a importância da divulgação do cristianismo e do espiritismo. E agora a gente vai escutar um pouquinho o Haroldo Dutra Dias, que vai falar também sua opinião sobre esse assunto. Toda revelação religiosa, científica ou de qualquer tipo tem os seus pioneiros, aqueles missionários que encarnam e são inspirados a renovar o ambiente no qual eles nasceram. Esses são os que contribuem para a chegada da revelação. Após a sua partida ao mundo espiritual, a revelação é entregue aos guardiões. Os guardiões são aquelas criaturas que vão fixar um movimento comunitário, uma prática social, uma prática comunitária que vai manter a revelação, que vai cuidar dela. O movimento espírita é o guardião da revelação espírita. É ele que detém a responsabilidade de cuidar para que as pessoas não se esqueçam da revelação espírita, cuidar para que a revelação espírita se mantenha pura, tal qual ela foi entregue aos espíritos superiores, a Kardec, cuidar para que a revelação se propague e cuidar para que ela seja implementada nas vidas e na sociedade. No entanto, os guardiões não são os detentores da revelação. A revelação é propriedade de Deus. Assim, nós espíritas não podemos confundir o papel de guardiões, de responsáveis pelo cuidado da revelação,
com o papel de proprietário da revelação. Deus é o autor da revelação e Ele que dita os novos rumos. Assim veremos no mundo inteiro pessoas produzindo filmes, escrevendo contos, peças de teatro, apresentações, as mais diversas manifestações culturais, exaltando e divulgando a revelação espírita, mesmo sem conhecê-la formalmente. É assim que se opera o trabalho da providência divina, em todos os quadrantes. Por isso Kardec foi muito sensível ao dizer: o Espiritismo está na natureza, porque ele é o conjunto de leis espirituais que nos permite compreender o mundo espiritual, os espíritos e a relação de ambos com o mundo corporal. Assim veremos no mundo inteiro, em todas as classes sociais, as mais diversas faixas etárias, pessoas proclamando a revelação espírita, sem nunca ter lido um livro. E nós, guardiões, devemos aplaudir e exaltar essas iniciativas. Haroldo Dutra Dias, sempre conciso, muito estudioso, amoroso, sempre, né, nos explicando da melhor forma os temas, Orson. Que bom, né, Priscila? Porque é assim que a doutrina espírita precisa ser apresentada, na sua originalidade, na sua grandeza, na sua beleza, porque os conteúdos da doutrina espírita clareiam o caminho humano e são capazes de nos libertar de condicionamentos, de prisões emocionais, psicológicas. O Espiritismo é muito mais do que aplicar passes. O Espiritismo é muito mais do que conversar com espíritos. O Espiritismo é muito mais do que servir água fluida. O Espiritismo é muito mais do que palestra, do que entrevista. O Espiritismo é uma doutrina de iluminação da consciência. Por isso que é importante a sua divulgação, para que todos nós que tomamos contato com o conhecimento espírita, sejamos iluminados por essa consciência da nossa verdadeira natureza. Já fizemos aqui alusão a isso. Quem somos, de onde viemos, para onde somos, para onde vamos, qual a finalidade de viver, por que viver, qual o objetivo da vida e por que tantas aflições, tantas dificuldades, esses embates todos. Com a doutrina espírita nós passamos a compreender a razão das lutas, a razão das aflições, a importância das tribulações, porque nós crescemos em maturidade, para nos tornarmos capacitados para participar da obra de Deus, tornando-nos veículos de iluminação para outras pessoas. A divulgação espírita, ela é capaz de atrair as pessoas para o conhecimento espírita. Esse programa está fazendo 1 ano no ar. Quantas pessoas não foram beneficiadas com esse conhecimento? A divulgação espírita se faz de várias formas. Se faz através de um programa de TV como esse, se faz através de um programa de rádio, se faz através de uma palestra, de um livro, de uma mensagem, de uma palestra, de uma entrevista, de um diálogo. E todos nós podemos ser protagonistas disso. Do exemplo. Do exemplo na conduta, principalmente. Mas deveremos ter o cuidado da prudência, porque as nossas opiniões pessoais são meramente opiniões. Nós temos que transmitir o conteúdo do Espiritismo. A nossa opinião pode estar equivocada. Transmitir as codificações de Kardec. Transmitir o conteúdo que aí está, facilitar o entendimento delas, desses conhecimentos, e expandir esse conhecimento para que as pessoas saibam quem somos nós, qual o objetivo de viver, a nossa natureza, as consequências dos nossos atos, os conteúdos que todos trazemos. Então, quando se fala em divulgação, que empolga todos nós, e tivemos vários exemplos de divulgação, entre eles o esforço de Caibar Schutel, por exemplo, na divulgação, você citou a Revista Internacional, você citou o jornal O Clarim, frutos deste homem empenhado na divulgação. Mas quantos outros autores, encarnados e desencarnados, colocam a sua inteligência, o seu raciocínio, para fazer com que esses conhecimentos cheguem às consciências? Nós estamos vivendo uma época de violência, de suicídios, a ausência desse conhecimento de nossa verdadeira natureza. Então a divulgação espírita, ela tem que ser feita com qualidade. A internet, o WhatsApp, o YouTube, facilitou muito isso. E nós, os protagonistas dessa nova era de comunicação, assumimos uma grave responsabilidade de
transmitir aquilo que é correto, porque nós ainda somos seduzidos pela paixão da polêmica desnecessária, das disputas dispensáveis, perfeitamente dispensáveis, de autopromoção pessoal. Nós, como palestrantes, como expositores, que ficamos em evidência, temos que ter muita prudência para não querermos usar a tribuna ou a imagem para se autopromover. O objetivo não é esse. Quem de nós aqui é maior ou menor do que alguém? Ninguém é maior ou menor do que ninguém. Somos todos iguais. Claro que há diferenças entre nós de maturidade, de conhecimento, mas, na verdade, somos todos iguais. E o objetivo deve ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Direcionar para que a doutrina seja conhecida. Porque, sendo conhecida, ela vai evitar suicídios, ela vai confortar o coração humano. A doutrina espírita tem esse caráter consolador, né? Ela fala o coração humano, para que o coração humano, para que o sentimento humano se fortaleça nas tribulações e encontre forças na doença, nos embates naturais da vida humana. Com certeza. Muito do que acontece com muitos de nós, a gente não conseguiria seguir se a gente não pensasse que existe algo além. Perfeitamente. Viver o materialismo é muito duro. Aí voltamos à imortalidade que nos referimos anteriormente. Sim. A imortalidade é a chave de toda essa questão. Porque somos imortais, devemos investir em nós mesmos, porque todo investimento feito agora vai redundar em alegrias no futuro, para nós e para o semelhante. Você imagina, por exemplo, o esforço do livro. Quantos autores encarnados e desencarnados não escrevem, movidos, inspirados pelo Espiritismo? Se você pensar na imprensa espírita, jornais, boletins, mensagens, nós, os espíritas e dirigentes, temos o dever de comentar conteúdos para atrair a atenção do público para os conteúdos que ali estão em jornais, em revistas, em mensagens, que muitas vezes são distribuídas ou nem são distribuídas, e o público perde a oportunidade de tomar contato com isso. Se você parar para pensar na importância da palestra pública numa casa, que deve ter o tempo precioso aplicado nesse sentido. A palestra é mais importante do que o passe. A palestra é mais importante que o tratamento, porque a palestra faz a criatura se libertar dos condicionamentos, da ausência de perdão que adoece. Começa a modificação, as reflexões, o autoconhecimento e também a ajuda de como lidar com as problemáticas da vida. E aí entra o dever do palestrante, aí entra o dever do dirigente espírita, que deve dar prioridade à disseminação do conhecimento, para depois preocupar-se com o passe. O passe é secundário. Ele é muito importante, claro, mas é secundário. Muitas pessoas se ofendem, às vezes, quando no Espiritismo é falado, mas foi por merecimento. Não, foi por, é merecimento, não é merecimento. A história do merecimento, porque aquela pessoa teve merecimento, aquela outra não teve merecimento. Como se houvesse castigo, culpa, como se de alguma forma o Espiritismo fomentasse o merecimento, a culpa, ou o castigo, a punição. E não é nada disso, não é, Orson? Como você explica para quem... São equívocos de interpretação. E, ao mesmo tempo, são força de expressão usadas para tentar explicar. Mas o que acontece é que quanto mais a criatura é esforçada, quanto mais ela se interessa, quanto mais ela trabalha, mais ela se beneficia. Nós precisamos entender que os nossos esforços nunca serão em vão, Priscila. Daí a importância de nos empenharmos e nos autodisciplinarmos para comparecer a uma palestra e prestar atenção na palestra, para participarmos dos eventos e tirar o importante para nós, para nos oferecermos como colaboradores, como voluntários, porque tudo isso é que vai nos fortalecer. Nós fazemos ao contrário, colocamos-nos na expectativa de que os espíritos façam por nós aquilo que nos cabe. A gente quer terceirizar. Então, o que traz alegria, felicidade, saúde, é o nosso empenho, que você adquire méritos para ser auxiliado. É isso mesmo. Orson, qual o tipo mais perfeito que a gente vê de exemplo? Já que a gente precisa, e fala isso no Livro dos Espíritos, que é Jesus, que é o homem de bem, o que é o homem de bem, de acordo com a doutrina espírita? Sem dúvida, os Espíritos responderam que o modelo que nós devemos seguir é Jesus. Jesus é realmente o modelo e guia para o nosso comportamento. Se nós queremos acertar, se nós desejamos seguir uma vida de harmonia, nós devemos mirar o nosso pensamento em Jesus, não em pessoas.
Todavia, há entre nós várias criaturas exemplares em diversos segmentos. Nós temos que observar as criaturas para retirar das criaturas o que elas têm de bom. Já que nesta terra que nós vivemos não existem criaturas perfeitas, todos nós trazemos mazelas morais, todos nós trazemos virtudes, mas simultaneamente trazemos imperfeições. Nós temos que observar em cada pessoa o que ela tem de bom e aproveitar o exemplo dela, mas sempre com o pensamento voltado no Cristo, que é o nosso modelo e guia. É isso mesmo. Orson Peter Carrara, muitíssimo obrigada. Né? Acabou, infelizmente acabou. Orson, é sempre uma alegria tê-lo aqui no Esferas da Vida. Para mim é uma satisfação, quero me dirigir aos telespectadores com a minha gratidão por este momento. Nosso abraço a você, Priscila, a produção do programa, e aos telespectadores que nos honram. É isso mesmo, Esferas da Vida fica por aqui. Eu te encontro todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite. Até a semana que vem. Um super beijo para vocês e boa noite. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva.